Estamos vivendo dias difíceis, tempos proféticos. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. A cada notícia que chega até nós, podemos perceber que o tempo do fim está próximo. O relógio do Apocalipse está correndo e nós precisamos nos preparar para os desafios que virão. Não sabemos como será o dia de amanhã. As tensões mundiais só crescem a cada dia, provocando guerras e conflitos entre várias nações. Enquanto isso, a natureza geme com dores de parto, provocando catástrofes naturais ao redor do mundo. Esses eventos nos mostram que as profecias estão se cumprindo dia após dia. Esses últimos dias temos ouvido falar sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Mas será esse um sinal profético da vinda de Jesus? Muito se fala sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Mas o que essa construção representa de fato? Vamos compreender melhor esse assunto. Tudo começa com Abraão no Monte Moriá, quando Deus pede para que ele sacrifique seu filho Isaque. É nesse monte onde Abraão e sua descendência são abençoados. Naquele monte foram construídos 2 templos. O primeiro foi feito pelo rei Salomão, filho de Davi. Esse templo durou cerca de 400 anos e foi destruído pelos babilônios no comando de Nabucodonosor II. Graças à Bíblia e à arqueologia, conseguimos entender como funcionava o serviço no templo. O segundo templo foi construído depois do cativeiro da Babilônia, quando os hebreus voltaram do exílio. Veja essa história em Esdras capítulo 6, versículo 7. Centenas de anos depois, ele foi reformado por Herodes o Grande, que ampliou o templo e fez dele uma das maiores construções da época. Esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C. e durou cerca de 590 anos. Desde então, o povo de Israel vive sem um templo, que era o coração do país. Hoje, onde chamam de Muro das Lamentações, é uma parte do templo que resistiu à destruição. A destruição dos 2 templos aconteceu na mesma data do calendário judaico, dia 9 do mês de Ave, que corresponde a julho e agosto. Todos os anos acontece o Dia Nacional de Jejum e Luto pelo Templo de Jerusalém. Já na visão cristã, o terceiro templo em Jerusalém aponta para o governo do Anticristo, já que os judeus rejeitaram Jesus, que é o verdadeiro Messias. Então Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira, para que só então seus olhos venham se abrir para a verdade, que é Cristo. O templo muçulmano é um dos empecilhos para a construção do terceiro templo, isso porque ele está exatamente onde estavam os antigos templos. Outro fator é que os judeus estão aguardando a vinda do Messias para que possam iniciar essa construção. Eles também precisam de uma novilha vermelha para o ritual de sacrifício. As novilhas vermelhas são citadas por Moisés no livro de Números, capítulo 19. As cinzas do animal obtida por meio do sacrifício é a condição necessária para purificar o corpo e a alma de todos os envolvidos na construção do templo. No entanto, para isso, as novilhas devem ser puras e absolutamente perfeitas em sua cor. Qualquer único pelo de tom diferente pode desqualificá-las do sacrifício. Até mesmo seu casco deve ser avermelhado. Além disso, o animal não pode ser utilizado para nenhum tipo de trabalho físico e nunca ter sido colocado sob jugo. Mas, pasmem, os utensílios do templo e as vestes sacerdotais já estão prontos, e novilhas com essas características chegaram a Israel em 2022 e seguem mantidas no assentamento de Siló, ao norte de Ramalá, pelo Instituto do Templo, que há anos desenhava meios para criar as novilhas de forma artificial. Embora ainda não haja uma data definida, os rituais de sacrifício das novilhas vermelhas podem estar mais próximos do que imaginamos. Em março, uma conferência realizada pelo Instituto do Templo aconteceu a fim de alinhar os preparativos da celebração. Os judeus esperam que o evento ocorra entre a Páscoa judaica, que iniciou em 27 de abril, e o Shavuot, que acontece entre 11 e 13 de junho. Desde o tempo de Moisés, segundo os registros bíblicos, esse seria o 10º sacrifício de uma novilha vermelha. Apesar de ser tão desejada e buscada em rebanhos pelo mundo, por que não houve antes, em 2000 anos, nenhuma novilha vermelha com tais características descritas pela palavra de Deus? Acontece que, pouco a pouco, os sinais advertidos pelo Senhor Jesus a respeito do fim estão se cumprindo, e com isso, a cautela com a salvação de nossa alma tornou-se cada vez mais necessária. Esse templo nada tem a ver com a fé cristã, porque cremos que o Messias já veio, mas ele servirá como um sinal do retorno iminente de Jesus. Devemos prestar atenção aos sinais. Não sabemos quando ele voltará, mas os sinais mostram que o tempo se aproxima. Que venhamos conservar uma fé pura na pessoa bendita de Jesus.
vivendo em retidão, justiça e comunhão para com Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.